As perguntas deles estão Tá aonde? comigo. Aonde? Tá comigo. Ixi, Lu. Já. Porque... Eu vou te fazer Oi, gente, só vou dar uma olhada aqui nas perguntas que nós temos, porque essa meia hora de live vai ser para responder as perguntas que ontem eu não consegui responder por causa do tempo, né? Então a gente vai tirar meia horinha pra gente poder questionar, mas assim, assuntos pertinentes à aula de ontem, porque como são 14 lives, tem muito conteúdo ainda para vir, acaba que, de repente, dúvidas de vocês que ainda não são pertinentes à aula anterior, de repente já são pertencentes às próximas lives, tá? Vamos respondê-lo? Sejam bem-vindos a essa maratona de 14 lives da Tininha Gomes. E no segundo horário fala que o assunto é contexto. E no segundo horário, na outra metade do tempo, a gente vai conversar sobre algumas dicas para vocês começarem a atrair mais pacientes de resina composta, para vocês ganharem dinheiro com resina composta, porque eu vejo, gente, que eu tenho alunos super talentosos que vêm para o meu curso, desenvolvem um trabalho maravilhoso, mas eles não sabem vender o material, entende? Então, nessas 14 lives, a nossa intenção também, além do aprendizado, vai ser dicas minhas que eu utilizo clinicamente para atrair pacientes de resina composta e quais são os meus segredinhos de venda de resina composta. Eu tenho um laboratório próprio, né? Todo mundo sabe que meu marido é protético, então naturalmente seria muito mais fácil eu só vender cerâmica, mas essa não é a realidade clínica de todo mundo. E eu, como vocês, eu também tenho pacientes que não podem pagar pela cerâmica. E assim, ó, deitou na minha cadeira, não sai mais. Então eu tenho que vender alguma coisa para ele. Então, se eu não consigo a opção A, que é de cerâmica, aí eu faço o quê? Eu parto para opção de resina, para venda de resina composta, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Lulu, vamos começar com as perguntas, então? Sim, bastante perguntas sobre como acertar a cor e expectativa do paciente. Acho que expectativa eu podia deixar para o segundo horário. Acertar cor, a gente não falou de cor ainda. Ontem o assunto foi simetria dos dentes anteriores, principalmente dos centrais, tá? Sobre cor, a gente ainda vai ter live que vai falar disso, que eu vou dar dicas muito diretas de acertos e a gente vai falar sobre os principais erros também que a gente comete com resina composta. Tá. Fala aí outra pergunta. Anatomia secundária. Como realizar a anatomia secundária? Então, sobre a anatomia secundária, quando a gente fala anatomia secundária, geralmente são lóbulos secundários, que pode sim estar presente numa face vestibular, eles às vezes são quase que invisíveis, e os sulcos de desenvolvimento, né, que são aquelas torres, parece Torre Eiffel. Vocês têm que entender o seguinte, né, eu não sei porque alguns professores fazem o contrário, mas o sulco de desenvolvimento, aquela torre, né, que nós temos no central, no lateral também tem. Elas são sempre maiores na mesial e um pouco menores na distal. Vão anotando aí, gente. Lembra que eu falei para vocês terem um caderninho para vocês irem anotando? Podem enviar perguntas na live. E vocês podem enviar perguntas aí também, tá? Mas tem que ser pertinente ao assunto de ontem, que foi trabalhar a simetria, trabalhar a forma, né? Para que a gente consiga equalizar os dentes anteriores. Então, sobre o sulco de desenvolvimento, regras básicas, tem que ter o formato de Torre Eiffel, ou seja, a base tem que ser bem larga e à medida que sobe vai estreitando. Um erro comum, as pessoas criarem uma torre toda fininha, no final fica parecendo que o dente está com 2 riscos.
né? Então você tem que saber que a base da torre é larga, o triângulo é largo e à medida que vai subindo, ele vai afinando. Outra regra é mesial, na maioria dos dentes, mais alto que a distal. Quanto mais alto? 1 milímetro, 1,5 milímetro, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende, porque a anatomia secundária é muito variável. Mas mesial sempre mais alta que a distal. Outra regra para os sulcos de desenvolvimento, né? Que são aquelas torres que garantem, né, um rebaixo no esmalte e que dão também uma característica de textura face vestibular. Vai anotando aí para não me perder, tá? Porque se eu esquecer de alguma coisa, vocês têm que me ajudar. Outra coisa bem relevante em relação ao sulco de desenvolvimento. Quando você faz, se você vai usar uma broca, se você vai usar uma ponta diamantada, se você vai usar um instrumental na cera, qualquer material que você vai usar com o seu instrumental adequado, você tem que fazer movimentos intermitentes. Ou seja, assim, ó. Certo? Você não pode fazer um sulco de desenvolvimento assim, ó. De uma vez só. Tem que ser assim, ó, movimento picado, movimento intermitente. Sempre retirar mais esmalte nesse movimento. Ó, quando a gente pega uma broca ou uma ponta diamantada, já vou falar sobre brocas que eu uso e pontas diamantadas. Quando você pega uma broca, uma ponta diamantada, que você vai fazer esse movimento, você tem que pensar assim, a base da minha torre, ela é um pouco mais afundada. O meio da torre, um pouco menos funda, e à medida que a gente vai subindo para o ápice da torre, a retirada desse esmalte tem que ser suave. Ou seja, nós temos uma profundidade desse sulco, ele é mais marcado no terço incisal e à medida que a gente vai subindo, esse sulco ele vai ter que se tornando mais discreto, tá? Então isso aí são regras fundamentais para o sulco de desenvolvimento. Vai ter uma live de acabamento prático, aula prática. Eu preciso que vocês anotem essas coisas da teoria para que depois, para que vocês estudem, quando chegar lá no momento prático, vocês vão lembrar, a Tininha tá fazendo aquele movimento intermitente, a Tininha tá vendo, tá fazendo a retirada de esmalte para fazer o sulco de desenvolvimento bem mais na incisal e à medida que vai subindo, vai suavizando. Porque isso tudo traz características naturais para a anatomia, né? A gente não termina a anatomia artificial, a gente termina a anatomia parecendo um dente natural, que é como eu gosto de ensinar para os meus alunos. Mais o que, Lulu? Outra coisa sobre o sulco de desenvolvimento. Eles podem ser curtos, eles podem estar confinados apenas ao terço incisal, serem curtinhos. Tem sulcos de desenvolvimento que se estendem até o terço médio e tem sulcos de desenvolvimento que vai até o começo do terço cervical. Depende do que você quer. Eu geralmente faço o mesial até o comecinho do terço cervical e o distal um pouquinho mais curto. Ou seja, acaba que o distal fica dentro do terço médio. Oi, Gabi, um beijo aí pro pessoal de Guarapari, minha terra natal. Como corrigir as bordas incisais se ficaram muito finas? Eu ia falar um palavrão, mas não posso. A Luísa fica me controlando. É foda, é terrível, tá? Porque você vai ter que acrescentar, certo? Você terminou a borda incisal e você tirou tanto dessa borda que você falou assim, nossa, ficou super fina, isso aumentou a translucidez, então você vê mais nitidamente o fundo negro da boca. Isso é ruim, né? Quando a gente expõe muito esse fundo negro da boca. E você corre o risco de fratura também, então tem que ocorrer um acréscimo, né? Aí você tem que tomar uma decisão se você vai ter que acrescentar na palatina ou na vestibular. O ideal, abraços para Brasília, viu, Ananias? O ideal é que a gente acrescente na vestibular. Então a gente tem que ter um protocolo para retocar e acrescentar essa resina de esmalte cromático, o esmalte que você escolheu para a cor
do teu paciente, o A2, o A3, o B1, o B3. Como corrigir se um dente fica maior que o outro? Anota aí porque isso é interessante. A Ângela, como corrigir se um dente fica maior que o outro? O que eu tava falando, gente? Eu tô tão cansada, a clínica cansa mais do que dar aula, né? Então trabalhar clinicamente é puxado. O que eu tava falando? Quando aborda incisal fica... Aí você vai ter que fazer um acréscimo de esmalte cromático, que é o esmalte que finaliza mesmo a superfície vestibular. De preferência, Ricardo Carneiro, meu fã esse aí, um beijo. De preferência, gente, que vocês façam esse acréscimo na vestibular. Aí concorda que você já fez uma polimerização total, uma polimerização final, que você usou um gel bloqueador e fechou, vedou as cadeias poliméricas. Agora você vai ter que abrir novamente essas cadeias para permitir a união de um novo incremento. Então você vai ter que asperizar a superfície, tá? Então a gente vai ter que deixar ela áspera, ou com disquinho grosso, ou com uma broca, uma ponta diamantada. Vai ter que asperizar. Vai ficar essa superfície suja, né? Então você tem que causar uma limpeza. Vai passar ácido fosfórico 20 segundos para poder limpar essa superfície que você sujou passando a ponta diamantada ou um disco. Lava, seca. Aí você tem que aplicar um silano. Você aplica o silano, depois você aplica um adesivo e fotopolimeriza, e aí depois você pode colocar o seu novo incremento, certo? Tem adesivos universais que eles já têm silano na composição, então você pode pular o passo do silano e aplicar direto adesivo universal, fotopolimerizar bem no tempo recomendado pelo fabricante e fazer o seu acréscimo de resina. Eu sempre condiciono os meus alunos nos meus cursos a tirarem o mínimo possível no acabamento. A gente segue tão organizado com a anatomia que no final a gente não pode correr o risco de ter que acrescentar e também não ter que retirar tanto, tá? O silano você pode aplicar uma camada só e esperar ele estabilizar por uns 2 minutos. E aí você aplica o adesivo e depois você fotopolimeriza, tá? Sou iniciante na prótese, estou aprendendo muito com suas aulas. Isso aí, anota tudo, faz caderninho, Jenny. Próxima pergunta, como corrigir quando um dente fica maior que o outro? Essa apareceu agora aí, né? Essa pergunta. Então, isso comumente acontece quando a gente termina dentes que foram feitos à mão livre. Mesmo que volta e meia você traga a barreira palatina de volta, eu gosto de fazer isso, eu gosto de volta e meia recolocar minha barreira palatina, porque ela é um guia de altura, ou seja, você pode ficar policiando a altura, retornando várias vezes com a guia palatina, né, que a gente fez copiando o enceramento, o planejamento que nós fizemos para o paciente. Então volta e meia, para que eu não me perca na altura, porque chega um momento que você não vê mais aquela camada palatina e você fica descendo o dentinho e esmalte. Quando você vai sentar o paciente para você analisar, você observa que o dente está quase no pé, né? Aí, ou seja, se fez mamelos, vai tudo pro beleléu, se fez caracterização incisal, vai tudo pro beleléu, porque você vai ter que encurtar. Então, um conselho que eu dou para vocês passarem a errar menos a altura dos dentes, volta e meia trazer a muralha palatina para o lugar dela para estar vigiando a altura que foi planejada no enceramento. Mas aconteceu lá que você, um abraço para a Argentina, saudades da Argentina, aconteceu de um dente ficar maior que o outro. Eu recomendo nunca fazer a retirada, o dente tá aqui, e aí você vai pegar e vai passar um disco assim, O que você vai fazer? Você vai encurtar o dente, mas você vai acabar com a inclinação de 45 graus. Então, não é dessa maneira, passando o disco reto na borda, que a gente encurta.
Como que a gente encurta? A gente encurta passando o disco de palatina para incisal inclinado em 45 graus naquele dente. Vai insistindo, vai checando, enfim, vai encurtando e ao mesmo tempo mantendo uma angulação de 45 graus. Então é dessa maneira que a gente faz correção de altura, tá? Tem uma pessoa de Rio Verde, esse ano eu vou estar em Rio Verde com o meu curso de anatomia, tá? Qualquer coisa eu passo informações por direct. Mais perguntas? Tô perguntando bastante qual fotopolimerizador que você usa. Eu recomendo 2 fotopolimerizadores, né? Que são PolyWave, tem uma potência boa e eles são muito eficazes, que é o Valo e o Blueface. Eu acabo usando mais o Blueface da Ivoclar, mas também tem o Valo. São 2 fotopolimerizadores excelentes. Eu acho que um dos grandes segredos das nossas resinas compostas e das nossas cimentações são exatamente a qualidade da fotopolimerização, né? Então a gente não pode economizar em fotopolimerizador, tá? Agora, um cuidado especial com esses fotos de alta potência, PolyWave, é que eles esquentam muito, principalmente em potência alta. Então, você vai fazer uma cimentação, você vai fotocurar aquele cimento numa potência alta, sua secretária tem que estar jogando ar para não aquecer o dente. A mesma coisa quando a gente finaliza a nossa resina, que a gente coloca o gel, um bloqueador de oxigênio, e que a gente precisa polimerizar, fazer a polimerização final. É interessante que a gente também fique, mesmo que esteja com a presença do gel, a gente fique também resfriando com um arzinho, porque eles acabam esquentando muito o dente do paciente. Então esse tem que ser um cuidado especial a tomar. Mais perguntas? Como fazer o ponto de contato sem a muralha? Os 2 centrais. Como encostar um dente no outro? Existem várias técnicas. Existe a técnica da matriz de poliéster, que eu nunca me dei bem com ela. Eu nunca acerto, né, aquela puxada, e às vezes ela acaba se o incremento acaba se deslocando para o palatino e a gente não enxerga. Existe estabilização de matrizes posteriores, né, no dente vizinho, e você pode fixar essas matrizes posteriores com top down, porque a matriz fica dançando. Às vezes a gente vai cunhar, mesmo que a gente coloque uma cunha, ela não estabiliza direito. Ai, Lu, desliga o ar. Ela não estabiliza direito. O que eu uso? Eu uso Teflon, da Rosca, ou Isotape, né, da TDV, porque a gente não pode usar esses termos também no consultório, né? Quando você vai pedir para a secretária, é interessante que você peça Teflon, até porque, gente, isso é valorizar o produto que você está usando no seu paciente, para que ele, né, sinta que são bons materiais e que tá valendo, né, aquele investimento dele. Então isso é uma das coisas que a gente vai conversar também, sobre a valorização do material. Então você não pode falar traz a da rosca, né? Usa outro termo, usa Teflon, inventa uma palavra bonita, enfim. Mas eu uso para isolar o dente vizinho e construir o dente que eu quero bem encostado nessa fita Teflon. Isso fez com que os meus dentes de resina terminassem muito pegados, muito coladinhos, né? Que às vezes eu tenho que separar com uma microcut, como aquela da TDV. Mas permite com que eu passe lixa, a lixinha mais grossa, depois a lixinha mais fina para refinamento e polimento essa proximal, sem perder o ponto de contato. Então eu prefiro chegar na minha fase de acabamento com meu contato super justo do que chegar com esse contato frouxo e não ter a possibilidade de passar algumas vezes a minha lixa interproximal para polimento. Então eu acabo encostando as paredes proximais no dente vizinho,
fazendo isolamento do dente vizinho com uma fita Teflon, uma veda rosca ou isotape da TDV, beleza? Faz uma live sobre ponto de contato. Legal, muito. Tem Então, bastante dúvida sobre como fazer a área de espelho. Então, gente, live sobre ponto de contato é interessante, tá? A minha finalidade aqui nessas 14 lives é realmente interagir com vocês, justo porque eu posso fazer um programa de lives, mas de repente não é tudo aquilo que vocês precisam ouvir, né? De repente eu não estou conseguindo atingir as dúvidas de vocês. Então, por isso que vocês devem estar trazendo esse retorno para mim das dúvidas de vocês. A gente vai procurar deixar caixinhas de perguntas, né, no stories da Tininha Gomes e no Tininha Online, tá? E sobre sistema adesivo a gente também vai conversar, tá? Proto Burger, me lembrou hambúrguer, me lembrou Big Mac. Podia rolar um Big Mac hoje, né? Tô merecendo. Não adianta, ela tá me boicotando. Área de espelho. Essa tá sendo, Isabela, uma das perguntas mais comuns, tá? Então, sobre a área de espelho, gente, sobre resina, indicação de resina, eu vou ainda conversar com vocês. Vamos nos organizar aqui com as lives. Hoje eu preciso tirar dúvidas pertinentes ao assunto de ontem, que foi o que? Anatomia de anteriores, como, né, todas as dicas que a gente tem para deixar os centrais simétricos, ponto de contato tá dentro, enfim, tá? Aí, indicações de resinas, sistemas adesivos, isso tudo ainda está para vir nessas 14 lives, porque eu sei que meus alunos, eles têm dificuldade com escolha de sistemas adesivos, com protocolo de sistema adesivo. Eu sei que meus alunos têm dificuldade em escolher as resinas para começar a trabalhar no consultório, né? Custo-benefício, resinas que não são de custo tão alto, mas que você consegue resolver uma grande demanda do teu consultório. Então a gente vai conversar sobre materiais e vou indicar uma listinha preciosa para vocês, enxuta, para vocês comprarem e começarem a arrasar com resina composta para, ganhar dinheirinho, gente, porque resina composta dá um bom retorno, tá? No nosso consultório. É a Cláudia. Oi, Cláudia, quanto tempo, hein, Cláudia Baracate? Sua danada, sumida. Cláudia tá perguntando sobre Black Spaces, né? Bom, acaba que o Black Space ele pode ser formado ou por um exagero de forma triangular, estreitou demais a cervical e acaba formando um Black Space no terço cervical, ou por ausência de papila, né, por não ter a crista, também te amo, por não ter a crista óssea suficiente ali para ter uma papila que forme aquele triângulo papilar estável, ou se você construiu a resina e deixou faltar resina nessa proximal cervical, também pode formar um Black Space. Por isso que eu respeito o desenho da papila que eu tenho, sem invadir essa papila. Então é interessante sempre a gente trabalhar ou com isolamento absoluto, com um lençol que consegue invaginar bem, afastar bem a gengiva, tipo o Nictone, que é um lençol, né, muito bom para poder causar um afastamento gengival, ou usar fio retrator para afastar essa gengiva e respeitar esse espaço, e você levar a resina tanto num dente quanto no outro, fechando esse espaço, mas sem causar invasão do seu tecido papilar, né? Então, quando eu vejo que eu tenho um risco de Black Space na resina que eu estou fazendo, eu acabo tentando trabalhar os dois dentes ao mesmo tempo. Nem que eu tenha que colocar um Teflon em faço o contorno cervical. Fotopolimerizo, viro o Teflon para cima do dente que eu acabei de fazer, faço o contorno cervical proximal no outro dente. Tiro o Teflon e comparo a simetria dos dois lados, tá?
Em caso de fechamento de diastemas entre incisivos centrais, você realiza o enceramento prévio para planejar a anatomia final? Eu sempre faço enceramento, mas depende do nível de diastema, né? Depende da abertura desse diastema. Quando são diastemas muito pequenininhos e que eu não preciso aumentar a borda incisal do paciente, você nem precisa fazer o enceramento, tá? Qual a atitude que eu tomo? Eu pego um compasso e checo a largura dos dois centrais. Gente, os dois centrais, embora a gente queira fazer os dois centrais 100% iguais, porque essa é uma exigência dos nossos pacientes, né, que eles fiquem iguaizinhos, na natureza eles não são 100% iguais. Eles têm diferenças. E uma diferença é na largura. Então, sempre tem um central que é um pouquinho mais largo do que o outro. Então, eu considero diastemas pequenininhos desafiadores, porque você às vezes tem a escolha de fechar apenas em um dente e você pode, de repente, escolher o dente errado e deixar um dente largo e outro estreito. Então, outro dia eu tive no meu curso de Me Treine uma aluna dentista que ela veio tanto para fazer o curso quanto para eu fechar o diastema dela. E o diastema dela era muito pequenininho, né? O que eu fiz? Peguei um compasso, medi os dois centrais na mesma, né, na mesma altura, né? Se eu escolhi um ponto no terço médio, eu vou lá e checo nesse mesmo ponto no dente homólogo, no dente ao lado. E aí você sempre vê que tem um dente que é um pouquinho mais largo do que o outro. Então eu acabo por fazer uma cobrinha fininha de resina, claro que eu testo a cor antes, né? Isolo o dente que eu não vou mexer e fecho o diastema, se ele for muito pequenininho, apenas no dente que tem um pouquinho de largura inferior ao dente ao lado, né? Agora, quando é um diastema que realmente você vai ter que jogar um pouco de resina para cada um dos dentes, aí eu prefiro fazer um enceramento, porque no enceramento eu deixo bem marcada a linha do sulco interdental, o sulco que separa esses dentes. E quando eu faço a concha palatina, essa linha vai separar já pela palatina esses dois dentes e vai me dar um gerenciamento melhor de como eu vou fazer o fechamento de diastemas simétrico para os dois lados. Então eu acabo fazendo enceramento, tá? Vamos trocar já. Falaram, quando vier em Rio Verde, vou te servir o melhor sanduíche artesanal da cidade. Tá bom, serve, que aí eu não como Big Mac. Vamos para a segunda parte? Tive uma pergunta interessante aqui. Eu tô sem meu óculos. Quanto ao espaço biológico, seria interessante uma abordagem do contorno cervical, que é meu professor Bortoloso que fez essa pergunta. Sim, a gente tem que saber definir principalmente a anatomia desse terço cervical, porque é a anatomia que vai gerenciar a acomodação da sua papila, certo? E o respeito por esse espaço biológico. Então, na aula de acabamento, que nós vamos dar uma aula prática de acabamento, eu vou mostrar para vocês o que eu faço para poder dar esse contorno cervical e permitindo que eu consiga respeitar o triângulo papilar e ao mesmo tempo não cause nenhuma invasão e que mantenha uma anatomia sem black space, tá? Porque tem uma dica que eu acabei criando no meu dia a dia. A gente vai fazer uma medida do dente, eu vou ensinar vocês a dividir o dente em terços. Nós vamos achar a linha do terço cervical, que geralmente tem que ser a linha que coincide com a ponta da papila, embora a gente saiba que muitos pacientes não têm, né, uma papila para isso, mas a gente vai ter que achar essa linha e a partir dessa linha eu vou fazer um acabamento com uma multilaminada para mostrar para vocês como eu resolvo essa situação do espaço biológico cervical. Isso está na fase de acabamento, tá?
mais uma pergunta? Tem quanto tempo que eu já falei? Meia hora. Já falei isso tudo, não é possível. Já falei meia hora. Eu entrei 3 minutos atrasada, gente, porque eu tava fazendo uma massagem no meu ciático, porque eu tô atacada do ciático. Tem uma pergunta que fizeram bastante, é do curso de encerramento presencial, que vai ser aqui em Joinville. Curso de enceramento presencial, anteriores e posteriores, em Joinville, Santa Catarina. Sem lista de material. Sem lista de material, não precisa trazer nada. Todo curso que você fizer aqui no meu instituto, você não precisa trazer nenhum material, tá? Informações com a Luísa. Botei o número. Pro pessoal de São Paulo, vai ter em São José dos Campos também esse curso Pode me perguntar de também. enceramento. Vocês também podem perguntar para a Luísa, que a Luísa passa o contato da Fresato de São José dos Campos. E Rio Verde também vai ter esse curso de enceramento, tá? Então, que eu lembre agora, esse curso de enceramento de anteriores e posteriores, aqui no meu instituto, que é aqui a lista 0 de materiais, em São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro também, tá, Dani? Rio de Janeiro e Rio Verde. São BH, não tive convite de BH, e eu sempre aceito por conta do Bar da Loura, que eu como... Vocês mineiros, né, acabam com a gente, com as comidas. Eu como bife de fígado com jiló e cerveja gelada no Bar da Loura, lá no Mercado Municipal de Belo Horizonte. Recomendo, é maravilhoso. Bom, gente, o que vocês vão continuar fazendo, tá? Tendo dúvidas, vocês vão colocar lá na caixinha de perguntas, né, Lu? Na caixinha de perguntas. Hoje eu já tô falando mais baixo que ontem, né? Eu tô tentando buscar uma posição porque meu ciático está me incomodando. O que a gente vai conversar agora? Tininha, quero ganhar dinheiro com resina composta, né? Então, é por causa do meu ciático, filha. Gente, eu escorei aqui, Rio já tem data. Eu escorei aqui porque eu tô incomodada com o meu ciático. Eu acabei de sair de uma massagem, por isso que eu cheguei 3 minutos atrasada na live. E a Luísa tá reclamando da minha posição. Mas vocês são de casa, né? Fala pra mim que vocês são de casa. Eu posso ficar na posição que eu quero, né? Então, gente, é interessante. Eu vejo tantos alunos com tanto talento e não conseguem vender o seu produto, né? É claro que pra gente ter segurança para vender um produto, a gente tem que estudar, tem que praticar, só que você tem que começar, uma hora você tem que começar, tá? Então, quando eu comecei a fazer resina no consultório, eu tomei um susto muito grande. Óleo de copaíba, já me passaram da doTERRA, já me passaram hoje essa dica do óleo de copaíba. Eu tomei um susto muito grande pelo seguinte, cara, o que eu comecei a fazer no laboratório como protética foi justo resina, né? Então eu fiz o meu curso técnico de prótese e quando eu comecei a ajudar meu marido, eu comecei justo na resina de laboratório, anteriores e posteriores. E eu tinha um domínio fantástico de resina, só que em modelo de gesso. Aqui, ó, o modelo na minha frente, né? Aquela boca do paciente que não tem saliva, que não tem sangue, que não tem língua, né? Que não fala, que não resmunga, que não sente dor e que você pode virar para o lado que você quiser. Então, eu tinha um domínio anatômico de resina muito grande, mas não para fazer diretamente no paciente. Então, eu lembro que quando eu fiz um trabalho de resina numa paciente, e graças a Deus foi uma paciente filantrópica, eu vou ficar mudando de posição, tá? Foi uma paciente filantrópica. Quando eu terminei a resina, tava com volume vestibular enorme. A incisal parecia que ia bater no pé. Por quê, gente? Porque eu estava habituada a esculpir aqui no modelo de gesso que eu viro para onde eu quero, né? Que eu chamo de boca seca. E que... tá difícil.
e que era fácil para mim. Aí no momento que eu passei a Netinha, te amo, ai saudade, sua danada, você tá em todas, hein? No momento que eu passei a atender paciente, que eu tinha que ficar aqui, ó, num plano bem diferente, ou seja, vendo o meu paciente agora de cervical para incisal e não ele no plano frontal vestibular, como eu fazia, eu perdi totalmente controle. Mesmo fazendo barreira palatina, eu perdi controle de volume vestibular, de tamanho de dente, foi uma lástima, né? Então, o que eu comecei a fazer, gente? Comprei resinas baratas e comecei a catar gente na rua, tipo caixa de supermercado. Hoje tá mais difícil por conta das máscaras, né? Mas eu sempre entrava numa loja, caixa de supermercado, uma pessoa que eu via assim que não ia ter condições de ter uma estética, pagar por uma estética, eu convidava essas pessoas para serem meus cobaias, né? E claro, né, que eu nunca deixei ninguém sair com um trabalho que não estivesse suficientemente bom. Mas eu tive nesse começo pacientes filantrópicos que eu tinha que mandar retornar 2, 3 vezes para poder corrigir os meus erros. Então, assim, se você não sair da sua caixinha, se você não sair da sua zona de conforto e começar a fazer, você nunca vai fazer, certo? Então, eu recomendo, tem resinas de R$15. Tem resinas que são custo-benefício para você aprender a dominar a anatomia e um pouco da cor, porque essas resinas mais em conta, né, elas não têm tanta variedade de cor, mas é um começo. Como a Lúcia tá falando, curva de aprendizado. Isso é regra geral para a vida, curva de aprendizado. Está inseguro para vender sua resina? Cata gente na rua, traz para o consultório, tira um tempo grande para isso. Você jamais pode pensar assim, estou perdendo dinheiro, tá? Tô perdendo dinheiro, tô aqui me dedicando horas a um paciente que não vai pagar. Jamais. Você tem que ver isso pelo lado do benefício do seu aprendizado, a sua oportunidade de testar cores, de testar forma, de testar técnicas de acabamento. Ou seja, tem que sair da caixinha, tem que abrir o coração, abrir a mão mesmo, tá? Porque é um investimento pequeno, né, em termos de resina, mas é um investimento grande em termos de tempo de consultório, porque você não vai marcar um paciente para fazer de canino a canino 2 horinhas e ter lá, ficar agoniado que tem um paciente na sala de espera. Você vai sim doar uma tarde inteira para esse paciente. É como se você estivesse fazendo um curso particular. Vai lá no YouTube, tem um monte de lives minhas, com um monte de dicas. Outro dia uma aluna me deu um depoimento maravilhoso, que ela nunca tinha feito nenhum curso online nem presencial, só que ela me estudou o final de semana inteira somente com conteúdo gratuito que está lá no YouTube e ela conseguiu resolver um problema que ela estava tendo na resina composta da paciente dela. Então, então assim, não é desculpa nenhuma, tá? Eu não fiz curso, então não sei nem por onde começar, eu não tenho dinheiro para comprar resina. Compra resina barata, vai catar gente na rua e vai sair da zona de conforto para você ter a sua curva de aprendizado, tá? Porque isso é importante, gente. É nossa doação, o paciente vai se sentir grato, isso é maravilhoso, eu amo. Eu falo assim que eu tenho que ser milionário um dia só para fazer filantropia, porque é o meu melhor momento, porque é o momento que eu faço tentativas, é o momento que eu me liberto. É libertador, tá? Porque você não tem aquela pressão do paciente pagante. Para que você ganhe confiança em você, para que você, quando partir para um paciente que vai ser o paciente pagante, você não fique frustrado e você não cause nenhuma frustração no paciente. Porque em se tratando de estética, vocês dois podem ficar frustrados, o profissional e o paciente, certo? Então, eu vou indicar Inovari Odontologia. Eu tenho certeza que seu nome não é Inovari, né? Mas Inovari,
Eu vou indicar uma lista de material para vocês, mas você tem que assistir as 14 lives, porque não dá tempo. Para que eu indique, vocês têm que entender o porquê. Onde você vai colocar a resina, entendeu? Vou falar que você compra um acromático assim, um cromático assado, você não sabe nem onde colocar essas coisas. Então, eu preciso passar por uma sequência que vai fazer com que vocês entendam o que vocês estão comprando, tá? Isso é importante. Tiago, tô acompanhando seus trabalhos, hein, Tiago? Aluno aí, nota. Yacine, que está. Você está em Portugal, Yacine? Onde é que você está, menina? Então, essa é uma dica, tá? Eu queria de vocês o seguinte: nós temos mais 12 lives. É isso, né? Essa é a segunda. Hoje minha matemática não tá funcionando. Nós temos 12 lives. Durante essas 12. Eu quero que um de vocês que vai estar me acompanhando aí nessas 12 lives, traga para mim a experiência do trabalho filantrópico. Tininha, fiz aquilo que você falou. Catei um paciente e fotografei. Eu não sei fotografar. Gente, eu não sei fotografar. Eu fotografo em celular, caramba, é para você estudar. Não venha com desculpa. Fotografar de celular você sabe. Nem que você fotografe lá com o celular, use um afastador, para você ter o seu antes e o seu depois, você estudar a sua evolução, né? Cata um paciente, coloca na cadeira e vai brincando ali com cores, vai fazendo o teste primeiro. Enfim, tira um tempo para isso, gente, porque se você não fizer isso, jamais você vai ter confiança em vender o seu trabalho. E durante essas 12 lives eu também vou ensinar vocês como vocês vão valorizar a venda. O que vocês vão fazer que seu paciente vai falar assim: nossa, esse material é bom, hein? Nossa, eu tenho confiança nesse material, porque o doutor está sabendo vender o material. Entender? Então, a proposta dessas lives, eu parei para pensar assim bastante, né, do que adianta eu ficar ensinando tanto, que é o que eu vivo fazendo há 10 anos, se eles não sabem vender, se eles não ousam começar, se eles não têm confiança neles, se eles não saem da zona de conforto, né, se eles não conseguem entender cor de resina porque nunca tentaram. Cara, cara, né, feio falar cara. Gente, é simplesmente fazer essas tentativas. Só não faz em parente, pelo amor de Deus. Não chama parente. Não dá certo, tá? Não chame parente. Isso é uma dica de coração que eu tô dando para vocês. Não chame parente. Cata gente na rua, gente humilde, para poder vir pro seu consultório e você conseguir estudar esse paciente. Pode ser que a primeira vez lá que você vai fazer nesse paciente carente, né, não saia legal. O que você vai fazer? Vai chamar esse paciente para uma próxima sessão, vai retocar, vai se virar retocando, vai assistir lá nos meus vídeos de YouTube como faz técnica de acabamento, e aqui a gente também vai falar nessas lives. Eu não tô sabendo onde eu errei, agora eu preciso consertar. Como é que eu faço para consertar? Protocolo de acabamento, sequência lógica de acabamento, tá? Então, gente, nós não temos desculpa, tá? Nós não temos desculpa. Nós temos uma infinidade de professores dando aulas gratuitas, nós temos vídeos infinitos no YouTube para você estudar em casa. Vocês podem pegar um modelo de gesso que vocês têm no consultório, que moldaram para clareamento dental, sei lá o que. Vocês podem remover a vestibular dos 2 centrais e treinar a resina direto no modelo de gesso, tá? Eu recomendo pegar uma base de unha bege, que pareça mais corzinha de dente, e passar umas 2 camadas, que aí você já vai começar com o modelo de gesso com uma corzinha, pelo menos mais parecida com o dente. Vai treinar. Vai treinar, vai lá, cata gente na rua, vai colocar na cadeira e vai treinar. Você está fazendo um bem por alguém, isso só vem em dobro, e você está fazendo o seu bem maior, que é estudando
com a prática, tá? Então, assim, não venha com desculpinhas de que, ai, nunca fiz curso dela, nunca fiz curso do fulano, ai, eu não sei que materiais de acabamento. Corre pro YouTube, tem um monte de coisa lá, corre pro... Olha só onde tem um monte de coisa, Telegram. No meu Telegram tem lista de material, no meu Telegram tem vídeos só de acabamento, agora que eu lembrei disso. No Telegram tem até mais conteúdo do que tem no YouTube. A live vai ficar gravada no Telegram, tá? Vai ficar gravado no Telegram. Como é que faz para acessar o Telegram? Esse é o site, www.tininhaonline.com. www.tininhaonline.com. Se eles digitarem isso, cai no meu Telegram? Não vai cair no site? O site leva pro Telegram. O site leva pro Telegram. Gente, isso só minha equipe aqui pra... Estão perguntando se vai ficar gravada, Vai ficar gravada no Telegram. Tô tentando ler. Tá, vai ficar gravada. Bom, primeiro passo é esse. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa tentativa. Tenho certeza que vocês vão me agradecer pro resto da vida. Só não pega parente. Pega gente humilde, traz pra cadeira e ó, desce a lenha. Vê resina que vocês não estão usando, que de repente você, eu não uso essa resina porque não gosto, não me entendo com ela, se vira, usa a resina. Vai lá, caça a resina de R$15. É pra você aprender controle de anatomia e depois aos poucos vai vindo cor, tá? Então, eu gostaria muito que vocês começassem a passar por essa experiência. Por quê? Porque durante as 12 lives a gente vai ter outras coisas, outras dicas que eu vou dar para vocês, para vocês testarem no consultório. Para vocês trazerem um retorno para mim assim, pô, essa técnica da Tininha de venda dá certo. Essa técnica da Tininha de fidelizar paciente dá super certo. Eu tenho uma técnica que eu vou ensinar para vocês, uma dessas lives, que o paciente deita na minha cadeira, ele nunca mais sai e ele ainda traz os amigos e a família e todos continuam. Ou seja, isso é fidelização. Eu vou ensinar isso para vocês numa dessas lives, tá? Alguma pergunta que eu não respondi? Lembra que tem perguntas que eu não respondi ainda, porque vão correr dentro de outras lives, tá? E eu quero ver se até semana que vem alguém traz esse retorno para mim. Tininha, testei uma resina que eu tinha aqui e não pode contar, Thiago, qual é o meu segredo. Testei uma resina aqui num paciente, numa pessoa que eu já via que não tinha dente legal e tal, e olha, aprendi um monte com isso. Enfim, gente, tem que começar, tá? Vamos ganhar um din-din com resina? O primeiro fator é autoconfiança. Essa autoconfiança se conquista como? Treinando, treinando e treinando. Treinando só em manequim? Não. Treinando na vida real. Como é que eu vou treinar na vida real? Pacientes que não pagam, que são carentes, que vão ficar gratos pelo que você vai fazer com eles e você também vai ficar grato porque vai aprender muito, tá? Você não respondeu a minha. Fala, Ângela. O que foi? O canal do Telegram, Francine, www.tininhaonline.com. Também vou falar como atrair mais postagens. Isso? Não. Como o quê? Como atrair. Como atrair através de postagens. Como atrair também os clientes. Fala, área de espelho, mesmo tendo espaço diferente entre os dois dentes, fazer ela com a mesma distância? Sim, Thaís, né? Sim, Thaís, você tem que... Isso vai equalizar a largura da reflexão, que é o que chama a atenção primeiro do olho do observador. Então, mesmo que você tenha um central um pouquinho mais largo do que o outro, aí sim que você tem que equalizar as áreas de espelho para que elas chamem a atenção iguais, ou seja, você vai ter simetria de área de espelho, tá? Mais alguma pergunta? Como atrair? Eu não tô entendendo, Luísa, fala. Vai ter uma live, sim.
Fala, Luísa. Gente, trabalhar com filha é terrível. Vou acabar brincando com ela aqui ao vivo. Se dá pra atrair através de postagens. Isso eu vou ensinar. Instagram. Porque você pode atrair, né, os seus clientes através de postagens no Instagram. Isso eu sempre falo, né? Usa a resina da concha palatina, né? Eu sempre falo que hoje a gente tem um meio de comunicação e de marketing gratuito ao nosso alcance e a gente não sabe usar, que é justo o Instagram, o Facebook, né? Que ainda tem muitos lugares que o Facebook ainda tem muita divulgação, que é através das postagens de vocês, né? Então, tem pessoas que não sabem nem como começar a fazer as postagens. E também existe tanto cursos online, pagos quanto gratuitos, que vão te dar também um direcionamento para como você começa a trabalhar o seu Instagram. Gente, é impressionante como a gente atrai. Você começa a trabalhar seu Instagram, se você começar a marcar pessoas do seu bairro, pessoas da sua região, pessoas que você gostaria de ter no teu consultório, você acaba começando a fazer, né, um leque de divulgação e atraindo mais clientes também para o seu consultório, tá? Então, postagens, tem que postar. Eu falo uma frase que eu acho que é bem certa, que é assim, ó, quem não é visto não é lembrado. Você não pode ficar mais do que 24 horas sem fazer um story, sem postar alguma coisa nas suas redes sociais, porque facilmente a pessoa te esquece, né? Então você sempre tem que estar fazendo postagem para dizer assim, ó, tô aqui, tá? Oi, eu existo, tá? Então, isso é um fator importante também, você investir um pouco de tempo no seu Instagram. Quando o dente fica maior, como faz para aumentar e não diminuir? Se for os centrais, Ângela, eu recomendo, por exemplo, tirar, se os dois, né, se você vai ter que acrescentar, né? Se for os centrais, o interessante é que você não pegue o central, um central tá grande e o outro tá curto. Você precisa acrescentar no curto, certo? Jamais você venha com resina de mamelinhos e depois esmalte para acrescentar neste aqui. O que você faz? Você vai ter que cortar no mesmo nível os dois. Ou seja, vai pegar esse aqui e vai desgastar, deixando curto igualzinho ao outro ao lado. Por quê? Porque tudo que você fizer aqui para aumentar, você vai fazer no outro para aumentar também, porque senão vai ser um desastre. Você não vai conseguir causar os mesmos efeitos do dente que já está pronto. Então, o certo é tira o que está grande, né, o que está maior, na altura do que está menor, deixa os dois à mesma altura e parte dali para baixo fazendo os dois ao mesmo tempo, tá? Espero que eu tenha respondido aí sua pergunta. Hoje agradeço a Deus, a Tininha e o Instagram. E a gente aprende muito no Instagram, né? Tem muito conteúdo de qualidade. Eu acho que a cada dia a gente tem que saber escolher, né, quem seguir e quem tenha, né, realmente conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, conteúdo que você possa confiar, tá? Outro dia eu dou mais umas dicas de Instagram para vocês. Não estava programado para as lives, mas eu gosto de falar sobre isso. Aí eu dou umas diquinhas mais de Instagram. Tem umas coisinhas legais assim para vocês manterem a visualização de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sabe o que eu queria? Vamos tirar uma foto para vocês postarem Tininha Gomes e Tininha Online? É assim, Lu? Vamos fazer assim, ó. Vai lá, todo mundo tira a foto. É print. Print. E a live vai ficar salva no Telegram. Eu vou baixar e daqui a pouco eu coloco lá. Tá? E pra entrar no Telegram é www.tininhaonline.com.
Aí estão perguntando também curso de enceramento online. Curso de enceramento online. Pode ser no meu WhatsApp. No WhatsApp da Luísa tá tendo uma promoção. Corre no WhatsApp da Lu, que tá tendo uma promoção do curso de enceramento. Eu já tava esquecendo sobre isso, porque já lotaram 2 turmas, esgotou, o pessoal começou a perguntar de volta se não ia ter, a gente abriu mais uma turma, tá? Pergunta pra Lu que ela passa o link da promoção pra vocês. É uma super promoção, mais de 70 vídeos, minha técnica passo a passo, tá? O curso está extremamente completo, tem lives minhas, tem resumo do meu livro, tem meus artigos, enfim, tem muita coisa que eu vou adicionando lá no curso online, tá? Qual o zap da Luísa? Acabei de colocar. 47 9 8824 59 13. A Lulu tá botando aí de volta o zap da Lu, tá? E amanhã tenho aula, 7 horas. Por favor, convidem mais pessoas. Eu quero ficar que nem os meninos da Resina, os bonitões lá, 1000 pessoas na minha live. Convide os amigos, por favor. Eu também quero ter 1000 pessoas na minha live. Beijão, fiquem com Deus e pensem no que eu falei pra vocês hoje, tá? Da curva de aprendizado. Tchau, gente!